o que faz alguns anos era olhado com muito optimismo, hoje tem um banho de realidade que não estava previsto por alguns faz apenas 4 ou 5 anos atrás. O que nós chegamos a controlar foi governos, não o poder. O poder ficou nas mãos daqueles que controlam a economia, as finanças, a mídia, algumas instituições muito tradicionais como as da justiça, e nós passamos a administrar o governo. Administrar o governo talvez, muitas vezes, melhor que a direita, mas o governo de qual Estado? Do mesmo Estado, não de outro Estado. Talvez outro governo, mas o Estado ficava sendo mais o mesmo. A contraofensiva das direitas está em marcha. Vocês, como brasileiros e como sabem muito bem como é que o estão fazendo, com que intensidade, com que força. E podem também discutir, como estão fazendo hoje, que fazer frente a essa situação. Mas se a gente quer falar de qual é o principal risco, o risco mais perigoso que a integração latino-americana tem que confrontar hoje em dia, é esse. A ofensiva conservadora, como diz o presidente Rafael Correa, a contraofensiva reaccionária. A integração não tem torcida. Não, a gente não vai ver uma marcha pela rua defendendo a integração. A Aliança do Pacífico é um aspecto desse projeto. Reúne alguns países que fizeram acordos de livre comércio com os Estados Unidos e a mídia contrapõe esses países como sendo países extraordinários em confronto com o Mercosul, que a mídia projeta como sendo um grande fracasso. Teremos a cooperação, naturalmente, a cooperação no campo social, que é muito importante, no campo político, e assim por diante. Mas, do ponto de vista econômico, nós teremos, com os acordos de livre comércio, o fim do Mercosul. A construção da Unasul, da CELAC, o Mercosul Social, são peças que o PT, são propostas que o PT analisa como importantes. Por exemplo, o simbólico que foi todos os chanceleres da Unasul, unanimemente, no mês de março, se pronunciarem contrariamente ao decreto norte-americano que qualifica a Venezuela como uma ameaça à segurança interna dos Estados Unidos. Eu vi uma entrevista da presidenta Dilma, não me lembro mais quando foi, mas quando um repórter perguntou para ela, na cúpula das Américas de Cartagena, um repórter brasileiro, perguntou para ela: vocês informaram ao presidente Obama que essa vai ser a última cúpula das Américas sem a participação de Cuba? Ela respondeu: sim. E o que foi que o Obama respondeu? E a Dilma disse: mas não foi uma pergunta. Isso é muito simbólico do significado dessas instituições que nós construímos. Frente à crise mundial, frente aos nossos desafios nacionais, inclusive, nós temos que dobrar a aposta na integração regional. Essa é a opinião do PT. A possibilidade de construir cadeias produtivas regionais. Já tem experiências interessantíssimas. Outro dia, a gente, num seminário sobre cadeias produtivas regionais, com o atual secretário regional da Unasul, o professor Ernesto, o ex-presidente da Colômbia, presidente Ernesto Samper, foi muito rico, com algumas experiências concretas, por exemplo, na cadeia industrial, da indústria de brinquedos aqui no âmbito do Mercosul. Nesse tema das cadeias produtivas regionais, para nós do Brasil e nós do PT temos convicção disso, nós vamos ter que fazer um processo de correção das assimetrias entre as nossas economias. Ao maior, a quem mais foi dado, mais será pedido. E isso cabe, esse papel, na opinião do PT, cabe ao Brasil. E não é simples. O Baiardi disse uma coisa outro dia numa reunião do grupo de trabalho do Foro de São Paulo,
que se a integração não for uma questão dos nossos povos, abraçada pelos nossos povos, dificilmente a gente consegue avançar nesse quadro conjuntural. E é o que disse o Nils. A integração precisa ter torcida, não tem torcida. Nós precisamos, do ponto de vista político, ideológico, social e cultural, criar esse sentimento de torcida no Brasil especialmente, porque nos outros países eu sinto que existe algo um pouco mais avançado. E por fim, a questão para o PT da importância estratégica do Foro de São Paulo. Ontem o companheiro Baiardi disse aqui, mencionou aqui na fala dele, que em 1990 o Lula e o Fidel fizeram um chamado aos partidos políticos latino-americanos e caribenhos para a criação de uma articulação de partidos políticos progressistas, de esquerda, comunistas, socialistas, sociais-democráticos, para construir o que hoje se chama Foro de São Paulo e que esse ano cumpre 25 anos, faz o jubileu do Foro de São Paulo. A aposta do PT no Foro de São Paulo é uma das apostas mais acertadas desde 1990, quando começou por iniciativa do presidente Lula. Na época o secretário, se não me engano, era o Marco Aurélio Garcia, que deve estar por aqui, e a gente continua apostando, inclusive buscando fazer com que o Foro de São Paulo, ele cada vez mais consiga incidir nos seus governos onde governamos, para o avanço da integração latino-americana e caribenha, e nos países onde nossos partidos não governamos, seja para ganhar as eleições, mas para incidir na sociedade civil, nos movimentos sociais e populares. Estoy hablando en un escenario de brasileros y brasileras. Y yo se lo he dicho a muchos amigos brasileros y brasileras. ¿Está bien? Que hoy Alemania, sin la Unión Europea, no es nada en el mundo. La llegada del presidente Chávez, que vale la pena tener presente que tenía una firme convicción integracionista, que en realidad puso al servicio de la región los beneficios que se obtenían de un petróleo que estaba caro y supo impulsar con convicción el tema de la integración. La llegada del presidente Lula, del PT y del presidente Lula en Brasil, la llegada del presidente Kirchner primero y de la presidenta Cristina Fernández luego, la llegada del Frente Amplio primero con Tabaré Vázquez y luego con el presidente Mujica, empezó a cambiar el panorama latinoamericano. Luego llegaría Bachelet, llegaría Rafael Correa, llegarían los compañeros del movimiento del socialismo y el instrumento social de los pueblos con el presidente Evo Morales, y la región daría nuevo impulso internacional. Se crearía la UNASUR primero y la CELAC después, que vamos a entendernos. Cuando veamos todo lo que nos falta a la integración, no cometamos el error de tirar el agua sucia en el que bañamos al bebé y que se nos vaya el bebé también en la tirada. Y es que tuvimos dificultades para hegemonizar a los sectores de la burguesía nacional o del empresariado nacional para que entendieran la necesidad de la integración. Nos faltó capacidad política. Alguien puede decir, en realidad no hay capacidad política para hacerlo, o es imposible hacerlo. Yo lo que digo que deberíamos haber trabajado firmemente para poder hacerlo y para poder hacer entender que el futuro de esos sectores también dependía de los avances de la integración. En este momento que estamos conversando con la Unión Europea, en realidad hay que tener presente que nadie negocia desde la debilidad y que lo que se exige necesita fortaleza para poder Depende del trabajo político de los partidos políticos para trabajar el tema de la integración entre la cabeza de la gente. ¿Está bien? Y depende de que las cosas que se puedan hacer, que no son costosas desde el punto de vista estrictamente económico-financiero y que no afectan a la ciudadanía,
É realmente uma honra partilhar a mesa com pessoas que, mais que especialistas em integração, são protagonistas desse processo. Estiveram efetivamente, muitos deles, todos eles, à frente, atuando à frente de... Nossa, então você tem um desarranjo total do capitalismo e uma crise do atual padrão de acumulação. Bom, anticapitalistas que somos, né? O PT é um partido anticapitalista, socialista, anticapitalista que somos, nós deveríamos comemorar esta crise do capitalismo. E a crise do capitalismo poderia representar, nesse momento, uma oportunidade para um avanço dos nossos projetos, das nossas ideias. Mas, infelizmente, isso não é assim. E aqui eu chego à segunda característica do contexto internacional atual. Essa crise do capitalismo ocorre no momento em que a esquerda está indefensiva. A esquerda no mundo está evidente que o Brasil tem um peso fundamental na integração latino-americana. Para o bem e para o mal, né? É um papel contraditório. Muitas vezes, por conta das assimetrias, existe um temor, né? Somos acusados de subimperialistas e, às vezes, as nossas empresas, nos vários países, também contribuem para essa imagem. Mas, por outro lado, sem uma liderança do Brasil, isso não vai acontecer. E essa liderança, também como já foi dito aqui, não é só uma liderança política, passa pela nossa capacidade de contribuir fortemente para o financiamento desse processo de integração. Acontece que nós não seremos capazes de contribuir para o financiamento do processo de integração se nós não conseguirmos superar os limites que estão postos hoje em cada um dos nossos países, e o Brasil é um caso muito claro, para a ampliação dessa capacidade do Estado de financiar tais políticas. Os conflitos resolvidos pela Unasul dentro da América do Sul, todos eles sem a OEA e sem os Estados Unidos. Conflitos internos na Bolívia, conflitos de relação entre o Equador e a Colômbia, conflitos internos na Venezuela, que foram resolvidos pela Unasul. Hoje é um grande desafio nosso fazer a convergência política e econômica Mercosul-Unasul. É um grande desafio nosso hoje, para dar passos mais concretos, é construir um processo de cidadania. Nós estamos colocando agora, para janeiro do ano que vem, todos os carros novos que sairão aqui no Brasil, já usarão placas do Mercosul. O grande desafio nosso hoje é construir esse direito de cidadania. E há como fazer isso, porque há projetos propostos, avançados, e por que não faz? Por que não ocorre? Porque nós temos adversários fortes dentro do Brasil, dentro da América do Sul, para a integração. Os adversários fortes é todo o setor da grande mídia que trabalha contra e todos os partidos de direita. Quem está no Senado tem visto os discursos que lá são feitos, discursos totalmente equivocados, de má fé, discursos que não sabem o que é o Mercosul. E isso são feitos em todos os países do Mercosul. Então, companheiros e companheiras, nós temos argumentos suficientes para dizer que nós podemos avançar mais. Crise política há, crise econômica há, mas a resposta a essa crise não é menos Mercosul, é mais integração. É aí que está a nossa resposta. Nós temos um desafio enorme pela frente. Um deles agora é prorrogar o FOSEM e, se possível, com maior recurso. A Iole disse bem, não há um processo de integração que a maior economia não tenha que contribuir. Não existiria a União Europeia se não fosse a Alemanha. E hoje a Alemanha não existe a União Europeia, como disse o Bayard. E não existe integração se não for o Brasil. E sem integração não há soberania do nosso continente. Eu vou concluindo, ainda dizendo mais 2 pontos. Um deles diz respeito a símbolos. Ou eu crio identidade simbólica, como, por exemplo, a bandeira, identidade política. Eu não tenho. E para ter a identidade política, um dos processos, companheiros e companheiras, principalmente os nossos deputados e senadores que estão aqui,
é as eleições diretas para o parlamento do Mercosul. A Argentina está fazendo agora as eleições. Há um projeto tramitando na Câmara e 2 no Senado. E tem 2 dos autores aqui dos projetos, tanto do Senado como os 2. Eu vou concluir ainda mais dizendo o seguinte: eu uso dizer que os trabalhadores não tem barreira para eles. O Acre está vivendo isso. O trabalhador vai aonde ele consegue buscar dignidade. Então, ele migra. Os haitianos estão vindo para cá, estão migrando, legal ou ilegalmente. Então, nós tendo a integração, toda a migração vai ser legal. Não tendo a integração, vai construir muro, igual o México e os Estados Unidos. Então, companheiros, nós temos desafios enormes pela frente. Um desafio enorme, que é politizar as relações, mostrar à sociedade que é importante esse debate. A integração tem que ser também econômica. Eu vou dar um exemplo, foi citado aqui rapidamente, de brinquedos. Fez tratado de livre comércio, como falou Samuel. Acabou a integração, não existe mais integração. Todos os países hoje, com exceção do Uruguai, tem fábrica de brinquedos, e o Uruguai, como não tem fábrica de brinquedos, vai abrir agora esse ano o curso de design na Universidade da República, integrando todos os países. Então, essa é a busca que nós temos que fazer, e é construir a integração econômica, social e da cidadania, que é por isso que a gente tem tanta oposição, porque para eles não querem, preferem aqueles que são inimigos, desculpa fazer isso, mas eles preferem tirar o sapato para entrar nos Estados Unidos, como era até 94.